A paz do Senhor, eu sou o Diogo Vidal e este é o nosso canal Só as Escrituras. Por motivo de força maior, ficamos um tempo sem publicar alguns vídeos, mas agora já estamos retomando com as atividades do nosso canal. E antes de darmos início ao vídeo de hoje, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Assim você será notificado sobre as novidades do nosso canal. E hoje o nosso assunto é a salvação. É um assunto de suma importância que muitas das vezes, ou melhor, algumas das vezes, tem ficado de lado nos púlpitos de algumas igrejas. Estão se falando tanto mais de bênçãos terrenas e de vitórias, e estão se esquecendo da maior vitória, da maior brado de vitória que foi dado lá na cruz do Calvário, a nossa salvação, ou melhor, a nossa redenção em Cristo Jesus, que é a única coisa que importa para o cristão realmente buscar, lutar e perseverar para alcançar. E o nosso texto base se encontra em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. Se você estiver com a sua Bíblia, me acompanhe nesta leitura. E diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus inicia esse discurso, a partir do versículo 19, ele já começa com algumas advertências, para não se apegarmos com as coisas deste mundo. Isso tudo é passageiro, isso não vai durar para sempre. Mas Deus é eterno e Ele não termina e Ele não tem fim. E é isso que temos que almejar, porque isso vai ser a maior maravilha daqueles que amam a Cristo, que servem Ele em amor e em verdade para alcançar a salvação. O segundo ponto que Jesus adverte, que os nossos olhos é a luz do nosso corpo. E para onde estamos olhando? Aonde estamos colocando os nossos olhos? Jesus mesmo disse que Ele é a luz do mundo, e quem anda nele não está em trevas. Os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor Jesus. Ele é a luz, nele não há engano. Ele não vai nos levar por caminhos tortos, mas sim Ele vai nos levar pelo caminho reto e direto ao trono do Senhor, ao trono do nosso Deus. Ele vai nos guiar, Ele é o guia do mundo. Vocês lembram da passagem quando Jesus disse a Pedro, quando ele andou sobre o mar: Então vem. Pedro foi. A Bíblia não diz o quanto que ele andou, mas enquanto ele estava olhando para Jesus, ele andou. Quando ele tirou os olhos de Jesus por um segundinho sequer, ele começou a afundar. E os nossos olhos têm que ficar sempre fitos no Senhor para não cairmos, para não regressarmos, para não regredirmos no nosso trajeto. E o terceiro, a advertência que ele dá, ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou ama um e odeia o outro. Não tem como cochear em dois pensamentos. Não tem como andar em dois caminhos. A Bíblia não oferece uma alternativa. Ou você ama um, ou você ama outro. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo. Lembre-se que amizade com o mundo é inimizade com Deus. É isso que temos que prestar bem atenção no nosso dia a dia. E o primeiro ponto: o que o homem tem que buscar? Ele tem que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Isso é o fato, isso tem que ser o primeiro interesse do cristão. Porque o cristão tem que ter em mente que ele é peregrino, que ele só está de passagem nessa terra. E um peregrino não tem nada aqui na terra, somente um destino na qual ele está caminhando para chegar. E o segundo ponto: e onde temos que buscar? Claro, temos que buscar na palavra do Senhor. Como diz o profeta Isaías, no capítulo 34, no versículo 16, buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria busca o ordenou e o seu Espírito mesmo o ajuntará. Tá vendo? Abre a Bíblia, leia a Bíblia. Deus vai falar com você. Ele vai mostrar o caminho reto que você tem que andar. Ele vai mostrar a salvação da sua vida. A Bíblia é o único livro na qual o autor está presente a todo momento. Enquanto você lê, ele fala com você. Ele não deixa você sozinho. E o terceiro ponto. Outro fato, onde podemos buscar a salvação? É claro, na pregação da palavra.
Como diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir toda a palavra de Deus. E se há ausência de palavra, há ausência também de fé. Tem que ter a pregação do Senhor para que possa haver fé e possa haver salvação. Como dizem lá em 1 Coríntios no capítulo 2, aprove a Deus salvar o crente pela loucura da pregação. Ou seja, a palavra que salva. Não é eu, não é a igreja, não é ninguém, somente a pregação da palavra e a pregação verdadeira. Mas infelizmente, ninguém está mais preocupado em se pregar o que é certo. E sim, estão se preocupando em mais pregar o que dá certo. O maior problema que as igrejas estão enfrentando nos dias de hoje é que não se pode falar mais sobre pecado dentro da igreja. Porque, como diz, tem alguns membros da igreja que diz que isso afasta o cristão. Não, pelo contrário. Isso tinha que levar o cristão mais próximo do Senhor para reconhecer seu erro e para ver que precisa andar no caminho reto. Não tem meio termo com o Senhor, não tem que passar o pano. Porque, infelizmente, ninguém mais quer a pregação. Arrependam-se. Como João Batista pregava, como o próprio Senhor Jesus também pregou, como Pedro no discurso, quando perguntaram para ele, lá em Atos no capítulo 2, o que temos que fazer para termos esse Jesus? Ele diz, arrependei-vos. Não pode falar mais de pecado na igreja. O crente não quer ouvir mais correção, ele só quer ouvir bênção. Mas que também está tendo uma grande diferença nas conversões em nossos dias. Está tendo mais convencidos do que convertidos. Porque ninguém mais está preocupado com a pregação genuína da palavra. E sim estão mais preocupados com a pregação coaching. Eles querem ser motivados, eles querem ser animados. Se não encontrar um ânimo na palavra do Senhor e no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, então mais nada vai animar. Porque o que eles querem ouvir, na verdade, é o seguinte: você é um vencedor. Você está em Cristo, você não pode passar isso, você não pode passar aquilo. No nome do Senhor eu determino, você vai ter, tome posse, receba que é seu. Eu determinei, não. Não é assim que funciona. Isso não é pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho é mostrar os feitos do nosso Deus, mostrar a graça abundante na qual Ele ofereceu, entregando o seu Filho unigênito para que nós podemos ser salvos, para que Ele morresse a nossa morte. Não que nós perecemos, mas Ele perecendo por nós, para recebermos graça e mediante a cruz do Calvário temos salvação. Também como diz lá em Romanos, diz o seguinte assim, quando estávamos mortos em delitos, em ofensas e no pecado. E Paulo continua escrevendo assim, mas graças a Deus por o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos redime do nosso pecado. Isso é pregação do Evangelho, é mostrar o nosso erro a chegar ao ponto de reconhecermos a nossa falha e reconhecemos o quanto que precisamos do Senhor para ser salvos, porque por nós mesmos jamais poderíamos nos achegar a Ele. Somente por Cristo alcançamos a salvação. Você que é ministro da palavra, você que prega a palavra, tem uma coisa na sua cabeça: o seu compromisso é com Deus, é com Cristo, é com o Espírito Santo, não é com o público que está te ouvindo. Você não tem que pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas sim você tem que pregar aquilo que Deus quer que as pessoas querem ouvir. Primeiramente, você não tem que influenciar que você sabe, que você conhece, que você pode pregar. É muito bom ter um conhecimento, mas primeiramente a palavra tem que quebrar você primeiro para que depois você possa anunciar essa palavra da salvação para que outros também possam ser salvos. Porque você, ministro do Evangelho, você também não é melhor, você também é pecador e precisa da graça do Senhor Jesus Cristo também para ser salvo e também para poder salvar através da pregação genuína da palavra. Então esqueça, só prega a palavra e esqueça o público. Como diz alguém, só prega a verdade. Mas infelizmente, quando você fala a verdade, acontece dois fatores. Ou você ganha um amigo, ou você ganha um inimigo. Se a pessoa, você falar a verdade para ela, ela pode até ficar com raiva de você. Mas se ela for uma pessoa que raciocina, para pensar um pouco, ela vai ficar com raiva, mas depois que ela se acalmar e pensar, ela vai ver, ele estava certo. Ela muda. Agora aquele que fica com raiva e a cara para você, ele não quer saber do Evangelho, porque muitos hoje só querem as bênçãos do Evangelho, mas não querem viver pelo Evangelho. É isso que está acontecendo. E o quarto e último ponto. Em todos os dias, temos que pedir perdão a Deus.
Temos que reconhecer a nossa falha. Se temos o Espírito Santo do Senhor, temos que vir pedindo perdão, porque somos falhos. Nós somos pecadores. E como no Evangelho de João, quando Jesus disse que quando aquele Espírito vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence. Se você estiver com ele, ele vai mostrar seu erro, ele vai te levar ao arrependimento, vai te levar a Cristo, e assim você será redimido e você será renovado. E se você quer saber se você é um verdadeiro salvo, leia o Salmo 15. Lá mostra como que é um cidadão do céu. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e continue perseverando na fé. E que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém.